Foi boa experiência? Ótimo. E é interessante o seguinte, o que acontece com a dor e por que isso que eu vou falar agora vai ajudar muito quem está nos ouvindo que tem dores crônicas, fibromialgia. O ponto é o seguinte, existe essa ideia... Tá tudo bem, né, Cris? Tá tudo jóia? Tá. Ótimo. Tá melhor agora, né? Não, porque... Cara, eu fico muito agoniada. Muito agoniada. Sei lá, da pessoa que tá machucando, sei lá, dá vontade de... Não, mas ela não tá sentindo dor nenhuma, não. Pois é. Mas É por que muito que não louco. sente e o que que tem a ver com a fibromialgia? Obrigada, Dani. E qual que é o erro que muitos profissionais de saúde às vezes cometem e que faz eles terem mais dor? Existe o chamado viés do sobrevivente. Tem uma experiência bem legal que foi o seguinte, os Estados Unidos, Segunda Guerra, estava querendo blindar melhor os seus aviões de guerra. E aí eles pegavam os aviões que viam, pegavam os aviões e olhavam os aviões que estavam voltando da guerra, dos combates, e olhavam as regiões do avião que estavam mais com mais tiro para poder blindar. Não podia blindar o avião todo. Então via, os aviões estão vindo com muito tiro na asa. Então vamos tornar a asa mais blindada, porque aí vai vir menos avião. Menos avião vai cair. Parece fazer sentido, não parece? Sim. Ótimo. Aí colocaram mais blindagem na asa do avião. Os aviões continuam caindo na mesma quantidade. Aí teve um matemático na época que sacou que tinha um erro nessa abordagem. Ele falou, não, vamos fazer um mapeamento de todos os locais que não tiveram nenhum tiro. Todos os locais que não foram que não foram realmente atingidos. Então pegaram os aviões que estavam vindo e vamos blindar, olha como que os caras são inteligentes. Vamos blindar apenas a parte do avião que não tem tiro. O contrário. Que é estranho, né? Porque se o avião tá vindo, os aviões vindo cheio de tiro na asa e na cauda, então parece que é a região que mais é atingida do avião pelo tiro. E isso resolveu o problema. O que acontecia? Chama viés do sobrevivente. Quando tinha um tiro no motor, o avião caía na hora. Então, esses aviões que tinham tiro no motor não voltavam para ver que teve tiro no motor. A gente chama de viés do sobrevivente, que é o problema de a gente fazer análises, por exemplo, todos os tiros foram na cauda, ou todos os tiros foram na asa, sendo que a gente está ignorando todos aqueles que morreram, que tiveram o tiro na cabine, que tiveram o tiro na parte da frente do motor. E o que isso tem a ver com a dor e com a fibromialgia? Quando a pessoa às vezes tem uma dor inexplicável, às vezes, a pessoa vai no médico, e a pessoa até do chat pode comentar, e pode comprar Sparks também para poder comentar sobre isso. A pessoa tem uma dor nas costas, por exemplo. Aí ela vai e faz os exames clínicos e não encontra nada. Aí ela decide fazer exames muito mais apurados, como a ressonância magnética funcional. E descobre, descobri por que ele está tendo essa dor nas costas. Porque aqui na região tal tem um desgaste de disco. E vamos fazer cirurgia. Aí teve uma pesquisa que queria ver o seguinte, a gente sempre está falando que as pessoas com dores nas costas, que elas têm desgaste na coluna. Mas a gente não está avaliando as pessoas que não têm dor nas costas. Será que elas têm desgaste na coluna, que é o viés sobrevivente, que é o mesmo problema no avião? Aí fizeram uma pesquisa com 3.300 pessoas que nunca tiveram dor nenhuma nas costas. Descobriram que entre as pessoas que têm a minha idade, por exemplo, 41 anos de idade, mais de 60% tinham degeneração do disco nas costas, não tinham dor. Mais de 80% das pessoas, na verdade, pessoas que têm mais de 60 anos, 70 anos, quase todas as pessoas que têm mais de 60, 70 anos têm a coluna quase toda cheia de problema. Só que não sente dor. Ou seja, não é um problema, muitas vezes, estrutural. Claro que se a pessoa teve uma queda, é um problema estrutural. Ou seja, é um problema com o tecido, um problema ósseo. E aí, pessoas que têm fibromialgia frequentemente fazem exames e não detectam nada. Não descobrem por que está vindo essa dor. E aí tem um cara chamado John Sarno, que começou a falar o seguinte, olha, isso aí é por causa de repressão emocional. E começou a perceber que muita gente que tinha essas dores nas costas, que os exames não mostravam nada, eram pessoas que reprimiam suas emoções. Eram pessoas que não falavam aquilo que as incomodava. Eram pessoas que eram perfeccionistas. E aí ele começou a fazer um negócio que era o seguinte,
A pessoa começava a fazer um diário. E se você tem fibromialgia, pode fazer isso, que vai ter bom resultado. Um diário de vezes na vida em que ele não expressou as emoções. Ou teve um dia a dia, hoje eu não falei o que eu queria falar. E guardava tudo pra si, sabe? E as pessoas começaram a falar das emoções. E isso já fez essas dores diminuírem muito. Então a gente vive um período em que essas dores acabam aumentando, porque existe esse movimento de as pessoas não poderem mostrar o que elas realmente sentem. Então, essa experiência com a Yasmin mostra o tanto que, na verdade, as dores estão no nosso cérebro. Sim. E se você consegue controlar aquilo que você pensa, é claro que a dor vai diminuir. Porque toda dor tem um elemento que às vezes é somático, é estrutural e um elemento que é psicológico. E a hipnose consegue mexer no elemento psicológico. E é por isso que é tão interessante o profissional da área da saúde. Aprender como que esses elementos psicológicos funcionam. Agora, tem muita dor aí, gente, que a pessoa não tem nada estrutural. Ela tem uma vida ruim. É psicológico? É totalmente psicológico. E o pior é o seguinte, a gente fala que a dor é psicológica, as pessoas às vezes acham que estou falando que não é importante. Você está relativizando. Que eu estou relativizando, não. Porque toda dor é psicológica. Todo mundo sente dor. Todo mundo sente dor e toda dor é psicológica. O ponto é que algumas dores psicológicas são estruturais, ou seja, tem elemento estrutural, um problema de tendinite, uma lesão. E aí, nesse caso, não dá pra resolver com a hipnose. Olha que interessante. Não dá pra resolver, mas o alívio sempre vai existir. Mas não é perigoso a pessoa tá com uma dor sintomática, aliviar e não entender o problema Com certeza, crescendo? porque na verdade a gente tem que aliviar dores que já são diagnosticadas e que não tem função nenhuma de alertar. Por exemplo, tem uma conhecida minha que estava sentindo uma dor e estava querendo tirar a dor. Aí descobriu que estava começando a ter uma infecção urinária. Ou seja, o organismo, a dor, gente, é o organismo avisando que tem algo de errado. O problema é que às vezes o organismo está te avisando o seguinte, olha, a sua vida tá horrível, cara. Você não tá falando o que você sente, você não tá se expressando. E a pessoa acaba achando que o que é o problema que ela tem é estrutural, que é um problema entre as vértebras, que é um problema de desgaste de disco, e muitas vezes não é. Não é. Às vezes não é. E muita gente, às vezes, se submete a cirurgias extremamente invasivas e não resolve. Mas fica com o ônus de ter com as consequências da cirurgia. E tem um efeito placebo, inclusive um livro em inglês bem legal que chama Surgery, The Ultimate Placebo. Cirurgia, o maior placebo de todos. Que mostram pessoas que submeteram a cirurgias desse tipo. Por exemplo, ia fazer uma cirurgia no joelho, aí abria o joelho. E depois que abria, via que não dava para fazer cirurgia. E fechava e a pessoa curava a si mesma. Fazia nada e a pessoa curava. A cirurgia como placebo. Então é uma coisa bem interessante, bem interessante. Vou pegar uma aqui, né? Vou aceitar Que louco aqui. isso. É bem interessante. Eu não quis te interromper pra perguntar o sabor que você queria. Não, mas já roubei. Por isso que eu não te servi. Muito entendeu? obrigado. Eu adoro azeitona. Vocês não vão crime vocês deixarem azeitona Eu pra gosto, trás. Eu gosto, eu tô comendo. O Vitor não pegou azeitona, né, Vitor? Oh, meu Deus do céu. Falha de caráter deixar a azeitona pra trás. Eu tô na calabresa aqui. Ele mas- nem pegou a pizza. É porque ele não assistiu o vídeo, por isso que ele tá comendo coisa de calabresa. É. Mas essa questão da dor como criação da mente É muito interessante. é muito. E o quanto que a gente, às vezes. Tem colega meu, gente que eu conheço, que às vezes tem uma enxaqueca, por exemplo. Enxaqueca com frequência. O simples fato da pessoa ter medo de ter enxaqueca hoje porque tem algo importante é o suficiente para o cérebro criar essa enxaqueca. E, Você tá dizendo que é psicológica essa enxaqueca? na verdade, ser psicológica não significa que ela não existe, porque ela existe. Ela dói muito. Mas, ainda que existam elementos estruturais... Ela foi condicionada a ter aquela dor, você quer dizer? É que, na verdade, pode até existir, muitas vezes existe, um elemento somático, ou seja, um elemento do corpo. Mas não é só um elemento do corpo. É simples, às vezes a gente tá com uma dor, o simples fato de a gente estar envolvido com outra atividade, a gente não percebe essa É o dor. lance de você saber que precisa dormir cedo e não conseguir dormir. É. Então, essa relação, inclusive, Ai, muita meu gente... Deus, falei de boca cheia, vou ser xingada no chat. Oh, meu Deus.
Uma Todo dia coisa a que é gente é muito xingado mal no chat. interpretada é essa questão de eu falar que a dor toda dor que a gente tem tá na mente. E tem muita gente que acha que ao falar isso, eu tô dizendo que isso é bobagem. Ou que você tá criando. Não, tá e, inventando. e, na verdade, se você sente, Ela é claro que é existe. real, ela existe. É que nem uma síndrome do pânico causar uma sensação que você vai ter um infarto. É real? Claro que é real. Totalmente Claro que é real. Claro que é real. Eu vou aceitar um Guaraná, hein? Tem um Guaraná? Oh, Eu fiquei, tô